Então, pessoal, muitas das vezes, quando nós estamos em um feriado como esse, muitas das vezes a gente apenas comemora o feriado, a gente viaja, a gente costuma sair com a família para algum lugar, a gente tem um costume de ir para um sítio, e muitas das vezes a gente perde o que tem de mais valioso nessa data. Quero dizer para você que há mais ou menos 4.000 anos atrás, há mais ou menos isso, a primeira Páscoa, ela aconteceu no mundo. E o que significa Páscoa? Páscoa tem o significado principal de festa da libertação. Então você que está me ouvindo, independente de que crença você é, independente da igreja que você faz parte, eu quero dizer que a Páscoa é uma festa da libertação. E eu quero explicar em poucas palavras para você o que significa isso. Há mais ou menos 4.000 anos atrás, havia um certo povo, um povo que era conhecido por todas as nações como o povo que se chama pelo nome de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor. E esse povo foi afligido, esse povo foi escravizado, esse povo perdeu a sua liberdade. Então esse povo começou a se voltar para Deus novamente. Então esse povo começou a clamar por libertação. Eu quero dizer algo para você: o Deus Criador de todas as coisas, Ele é perfeito. O Deus Criador de todas as coisas, Ele é um Deus santo. E exatamente por ser santo e por ser perfeito, eu quero dizer para você que o Deus Criador de todas as coisas, Ele se preocupa com o ser humano. Ele se preocupa com a alegria do ser humano. Ele se preocupa com a libertação do ser humano. Só que ao mesmo tempo que Deus, Ele ama o ser humano de forma incondicional, Ele não pode fazer isso de qualquer jeito. Era necessário que um preço fosse pago pelo pecado da humanidade. Eu quero dizer que esse povo que estava escravizado naquela época, Deus levou a libertação até eles, porque no coração eles se arrependeram. E aquele povo estava escravizado debaixo de um jugo de um povo mais poderoso do que eles. E às vezes você pode me perguntar: mas eu sou livre, eu vivo em uma nação livre, eu não sou escravo, eu tenho liberdade de expressão. Mas eu quero dizer algo para você. Você já parou para pensar que aqui no Brasil o que a gente mais se vê hoje em dia são grupos de militantes? Existem grupos que militam por causas sociais, existem grupos que militam por causas sexuais, existem grupos que militam por causas políticas de diversos modos. Isso é uma prova que, independente se você está em um país livre, todos nós somos escravos de algo. E eu quero provar para você que talvez você seja escravo de algo e você nem percebe. Talvez você vive o inferno dentro da sua casa. Talvez você não se dá bem com seus pais. Talvez você não se dá bem com alguns parentes seus. Talvez você tenha dificuldade de liberar perdão. Talvez você tenha medo de entrar em um novo relacionamento, porque todos os relacionamentos que você teve na sua vida, você só encontrou frustração. Ou talvez você seja aquele jovem ou aquela moça que não tem paz interior. Você sai com seus amigos, você ri, você brinca, você sai para o sítio, você todo final de semana sai com seus conhecidos, mas você não consegue dormir. Você tem dificuldade de dormir, você não tem paz interior. E a impressão que dá é que a qualquer momento você vai chegar em um desgaste tão grande que não vai ter mais jeito para você. Talvez você é uma pessoa que possui muitos sonhos frustrados. Talvez você foi uma pessoa muito sonhadora, mas você chegou em um momento da sua vida que você está desacreditado dos sonhos que você teve. Eu quero dizer algo muito sério para você: todo ser humano precisa de libertação. E eu quero dizer para você que Cristo Jesus, o Deus que abandonou sua glória e se transformou homem, e viveu durante 33 anos aqui nessa terra, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o homem perfeito, Ele veio para nos libertar. Mas a libertação que Cristo prometeu é totalmente superior a uma libertação social, a uma libertação política. E sabe por que muitas das vezes você ainda não está livre? Você ainda não está livre da depressão, você não está livre da ansiedade, você não está livre do desespero, você não está livre da angústia que existe na sua alma.
Sabe por que até hoje você não conseguiu perdoar alguns familiares seus? Porque você está buscando a sua libertação no lugar errado. Existem pessoas que procuram libertação na política e até mesmo vendem o seu voto para um político, como se um político fosse resolver os problemas da sua vida. Eu quero dizer para você que vereador nenhum, presidente nenhum, prefeito nenhum e governador nenhum tem o poder de mudar a sua vida. Ou talvez você tenha buscado a libertação na bebida. Talvez muitos de vocês que me ouvem conhecem pessoas que vivem da forma que eu vou contar aqui. Ou talvez você seja uma dessas pessoas. Você chegou em um momento tão trágico na sua vida que você busca a felicidade e a libertação enchendo a cara no feriado. Ou seja, num feriado como esse, que é a Páscoa, que é a famosa festa da libertação, era para você estar festejando a libertação do seu jugo, a libertação da sua alma, mas você está enchendo a cara para esquecer os problemas durante a Semana Santa. Eu quero dizer para você, sabe o que vai acontecer? Você vai encher a cara de cachaça, de bebida durante esse final de semana de feriado, e quando chegar segunda-feira você vai ver que os problemas ainda estão ali presentes. Vocês vão ver que o vazio do seu interior ainda estará ali presente. Sabe quanto é que eu estou ganhando para fazer isso aqui? Nem um centavo. Ninguém me mandou fazer isso nas vésperas da Páscoa. Mas eu decidi fazer isso, sabe por quê? Porque eu recebi uma libertação. Um dia eu fui escravo e hoje eu fui liberto em Cristo Jesus, e eu quero compartilhar essa mensagem com você. Você não vai conseguir a sua liberdade enchendo a cara, você não vai conseguir sua liberdade se entregando sexualmente para qualquer um. Você não vai conseguir a sua liberdade nem mesmo nas pessoas, sabe por quê? Porque até mesmo as pessoas que você confia, essa pessoa ela pode te trair um dia e você perdeu o seu chão. Mas eu quero dizer para você que o povo de Israel, eles estavam debaixo do jugo da escravidão do Egito. E sabe por que eles foram libertos? Porque eles não depositaram a sua confiança na sua força do braço. O povo de Israel, como eles eram em maior número, eles poderiam ter se juntado e formado um exército para enfrentar aquele povo que os escravizava, mas eles não fizeram isso. Eles sabiam, a nossa libertação só está no Deus Criador de todas as coisas. E foi quando Israel decidiu se arrepender dos seus pecados, foi quando eles reconheceram: nós somos pecadores, nós estamos sofrendo o jugo do nosso erro, e nós queremos clamar a Ti, Senhor, liberta-nos nesse jugo e dessa escravidão. E foi durante o arrependimento e o clamor desse povo que Deus enviou o libertador, que é Moisés. Mas eu quero dizer para você que a libertação que Cristo ofereceu é totalmente superior à libertação que Moisés ofereceu por intermédio do Deus vivo. Sabe por quê? Porque Moisés foi escolhido por Deus para fazer sinais no meio do povo, através da mão poderosa de Deus. Mas quando Cristo ele veio, ele não veio apenas pelo povo de Israel, ele não veio apenas pelo povo a quem Moisés pertencia, mas quando Cristo ele veio pelo brasileiro, ele veio pelo americano, ele veio pelos chineses, ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E há mais ou menos 2000 anos atrás, havia um certo homem muito famoso, chamado João Batista, e esse profeta, ele foi chamado por Deus para preparar o caminho do Salvador, que é Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que João Batista ele começou a proclamar durante toda a Judéia, no meio do deserto, no Rio Jordão, proclamando e proclamando: arrependei-vos, porque já vos é chegado o reino dos céus. E talvez você deve estar me ouvindo nessa hora e pensando: é impossível ser feliz nesse mundo, é impossível ser uma pessoa completa nesse mundo onde as pessoas são soberbas, nesse mundo onde as pessoas matam, nesse mundo onde as pessoas traem umas às outras, nesse mundo onde as pessoas vivem brigando uma com as outras, nesse mundo onde cada um quer passar a perna no outro. Talvez você deve estar pensando dessa forma, né? Mas João Batista, ele veio para pregar
uma mensagem que não é uma mensagem desse mundo, mas uma mensagem que vem lá do céu. E a Bíblia diz que João Batista, certo dia, ele estava pregando, e pela primeira vez Jesus Cristo ele se apresenta. E quando Jesus Cristo ele passou no meio da multidão, a Bíblia diz que João Batista estendeu as mãos, apontou o dedo para Jesus e disse para toda a multidão: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você deve estar me perguntando: Davi, o que é pecado? E eu vou resumir em poucas palavras para você. Talvez você ouve muito crente falar isso: você tem que largar o pecado, você tem que largar o erro. Mas o que é pecado? Eu vou resumir em poucas palavras para você: tudo aquilo que destrói a tua vida, que destrói a tua paz, que destrói a tua família e que remove a tua alegria, foi o pecado que trouxe isso. Ou seja, quando você encontra uma pessoa que tira a sua própria vida, aquela pessoa ela tirou a própria vida porque o pecado se tornou presente na vida dela. Quando você encontra um pai que bate na mãe, que bate na esposa, isso é um sinal do pecado presente na vida daquela pessoa. Então, tudo aquilo que destrói a nossa alma, tudo aquilo que destrói a nossa vida, a nossa paz, a nossa família, isso é fruto do pecado. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão moral da lei de Deus. Eu quero dizer para você que Deus ele é tão maravilhoso, Deus, e o amor de Deus é tão incondicional, que até mesmo quando Ele nos manda obedecer, Ele não faz isso como um déspota. Ou seja, Deus ele não é um tirano que diz: eu sou Deus e você tem que me obedecer porque você é obrigado a me obedecer. Mas Deus ele manda que a gente obedeça a Ele, porque quando nós nos afastamos dos mandamentos do Senhor, o pecado entra na nossa vida, e o pecado começa a trazer destruição. E o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 6,33 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então quero dizer para você que os mandamentos do Senhor é para o meu bem e para o seu bem. Agora eu quero falar algo mais forte para você. O maior símbolo da Páscoa é esse: que Deus enviou seu Filho como Cordeiro para carregar o castigo que nos traz a paz. O que significa isso? Eu vou resumir para você. Nenhum ser humano consegue melhorar como pessoa sem que Deus se torne Senhor da vida dela. Eu nunca vi um homem que trai a sua esposa conseguir largar esse vício, conseguir largar esse pecado, sem que Deus se tornasse Senhor da sua vida. Você que está me ouvindo aqui, você que tem algum amigo que é viciado em droga, ninguém consegue largar o vício das drogas sem que Deus entre em cena na sua vida. E sabe por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Deus enviou o seu Filho ao mundo exatamente porque Deus viu a incapacidade que nós, seres humanos, temos de largarmos o pecado. Ser humano nenhum consegue abandonar o julgamento do pecado e o mal que o pecado traz, sem que essa pessoa reconheça que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que significa isso? Todos nós estávamos destinados à destruição. Todos nós estávamos destinados ao inferno, à morte eterna, ao julgamento eterno. Deus, como Criador de todas as coisas, Ele tinha o direito de fazer isso, porque nós, como pecadores, decidimos se tornar inimigos de Deus. O profeta Isaías disse que os vossos pecados, os vossos erros fazem separação entre vós e o vosso Deus. E sabe o que Cristo veio fazer, querido? Eu quero falar algo bem sério para você. Cristo, Ele é o Deus eterno, Ele habita no trono, desde antes da criação do mundo Ele é Deus. Mas Paulo vai falar lá aos Filipenses que, mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, abandonou a sua glória, se esvaziou de sua glória, se tornou homem, e Ele se tornou o único homem desse mundo que é perfeito, no qual o pecado nunca habitou nele. Ele se tornou o Cordeiro perfeito. E sabe o que foi que Ele fez? O julgamento que era para cair sobre mim e sobre você, Ele carregou sobre si. O profeta Isaías disse que Ele foi ferido
pelas nossas transgressões, e moído e esmagado pelos nossos pecados e iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe por que talvez você que está me ouvindo, você sofre? Porque você ainda não aceitou a paz que só existe em Cristo Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus a não ser por mim. Querido, você nunca vai ter vida de verdade enquanto você não se render a Cristo Jesus. O preço já foi pago lá na cruz. Eu quero ler alguns textos com vocês que eu acho interessante a gente ler. Lá em 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 18, diz que nós fomos resgatados e comprados, não com coisas perecíveis como ouro, como prata, como palha, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro perfeito e incontaminado. E o autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27 diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, Jesus Cristo, santo, inocente, perfeito, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Eu quero voltar rapidão ali para a história de Israel. Você que está me ouvindo aqui nessa praça, e você que está me ouvindo aqui pelo Instagram, Israel clamou pela libertação de Deus. E sabe o que foi que Deus fez? Deus, ele enviou um anjo da morte para destruir os filhos primogênitos dos inimigos que não queriam libertar o povo de Israel. E sabe qual foi a marca? Deus disse para Moisés: Moisés, manda que todas as famílias de Israel façam o seguinte: vocês vão matar um cordeiro e vocês vão espalhar o sangue desse cordeiro na porta da casa de vocês. E quando o anjo da morte passar e ver o sangue na porta da casa de vocês, o anjo vai passar por cima. Vocês serão protegidos pelo sangue do cordeiro. Então, a primeira Páscoa da história tinha esse costume. Eles matavam um cordeiro para que através do cordeiro o povo se tornasse livre do julgamento. Só que tem um porém: o sangue dos animais é muito pouco para remover o pecado. Então o que foi que aconteceu? Toda semana e todo ano era necessário que um cordeiro fosse morto. Mas Deus decidiu fazer uma coisa: eu vou mandar o último cordeiro. Esse cordeiro, ele não é um animal, mas ele é Deus. Ele vai se transformar em homem, ele vai ser pregado numa cruz, ele vai ser esmagado, e todo aquele que crê que Jesus é o Cordeiro de Deus, esse vai receber vida de verdade. Esse vai receber uma paz que excede todo entendimento. Esse vai ter capacidade de abandonar a vida de pecado. Eu quero dizer para você que Cristo Jesus, ele é o maior símbolo da Páscoa. Ele é o Cordeiro perfeito. E todo aquele que crê que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, esse vai conseguir se ver livre de toda a maldição do pecado. E o salmista nos diz algo interessante. Essa é uma palavra para todo aquele que crê que Cristo é Senhor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Quero dizer para você que quando você aceita Cristo como Senhor da sua vida, quando você passa a crer no seu sacrifício, como já disse Paulo lá em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E Paulo uma vez ele falou para um certo homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então quando você aceita Jesus como Senhor, o pecado deixa de ter domínio sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você, e você passa a pertencer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe o que significa isso? O inimigo, o diabo, deixa de ser dono da sua vida. Ele não vai ter mais autoridade de te tocar, ele não vai ter mais autoridade de remover a tua paz. Mas todo aquele que aceita Jesus como Senhor e caminha na sua presença dia e noite, esse tem paz. Nesse
o inimigo não pode tocar, porque esse se tornou verdadeiramente filho de Deus. Mas a todos aqueles que creem no seu nome serão chamados filhos de Deus. Então, nós aprendemos aqui que a Páscoa ela tem 3 significados. O primeiro significado é que o Cordeiro perfeito, que é Cristo Jesus, foi imolado, foi morto no nosso lugar. O segundo significado é que o sangue de Cristo nos protege de todo mal, nos protege do mal do pecado, nos protege do domínio de Satanás e do diabo e nos protege da condenação eterna. Então a segunda coisa é que a Páscoa significa proteção, ou seja, se você reconhecer Jesus como Senhor publicamente, você é protegido de Deus. E um terceiro ponto, por último, é que a Páscoa significa o dia que o Senhor devolveu a nossa liberdade. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Eu vou ler de novo. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra mim, contra você, nas suas ordenanças, o qual era contrário a nós, ele removeu do meio de nós, cravando todo julgamento e toda condenação na cruz do Calvário. Sabe qual é o maior papel de Satanás? É te acusar. Quando você aceita Jesus, nem culpa você precisa mais carregar. O profeta Amós vai nos dizer que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento de Deus. Quando você reconhece que o sacrifício de Cristo foi verdadeiro, que ele ressuscitou e ele vive entre nós, ele permanece como nosso Senhor, então você creu que toda condenação e todo julgamento e toda a culpa que havia contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Escute aqui para mim. Eu quero que você imagine as piores coisas que você fez na sua vida, os erros que te condenam. Às vezes você é uma pessoa culpada, você é uma pessoa mal resolvida, porque você carrega uma culpa muito grande na sua alma. Talvez você traiu pessoas da sua família, talvez você tenha dificuldade de reatar certos relacionamentos porque você não consegue se perdoar. Talvez você é uma pessoa depressiva porque você nunca se perdoou pelos seus erros passados e pelos seus erros do presente. Mas eu quero dizer que quando você reconhecer que Cristo é Senhor, até mesmo essa culpa ela vai embora. Ele disse: eu lanço todos os teus pecados no mar do meu esquecimento. Porque Paulo falou lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Querido, aceite Jesus hoje como Senhor publicamente, e você vai entender, tudo aquilo que te esmaga, que tira a tua paz, que tira a tua alegria, foi cravado na cruz do Calvário. Ele sentiu a dor que você está sentindo. Ou seja, nós sofremos, nós seres humanos sofremos porque nós negamos aquele que carregou nossa dor. Você não precisa sentir dor, você não precisa carregar essa culpa. Ou seja, o escrito de dívida que havia contra nós, que nos era contrário, ele, o Senhor Jesus, removeu de nós, cravando na cruz. Eu quero ler um texto com vocês aqui para encerrar essa curta palavra, que está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: alimpai-vos, pois, do fermento velho do pecado, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, eu vou ler de novo, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho do pecado, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Cristo Jesus, ele é a nossa Páscoa. O que eu falei no começo para você, Páscoa significa festa da libertação, e essa festa ela foi celebrada lá na cruz do Calvário. Eu quero convidar você que está me ouvindo aqui nessa transmissão, talvez você é de Caxias ou talvez você é de outro lugar, aonde você está mesmo, queria que nessa hora fechasse seus olhos, eu vou fazer uma oração por você. Se você quer aceitar Jesus como Senhor, você quer iniciar
esse feriado de Semana Santa da maneira correta, recebendo Cristo como Senhor da sua vida, vivendo a Páscoa de verdade. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nós entramos em Tua presença, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra que não é minha, não é do Davi, mas é palavra Tua. Uma coisa eu te peço, que Tu toques agora no coração de cada ouvinte, cada pessoa que está nos ouvindo aqui nessa praça, e cada pessoa que está nos ouvindo nessa transmissão ao vivo no Instagram. Se existe arrependimento no coração dessas pessoas, Pai, toca elas agora onde elas estão. Eu declaro no nome de Jesus a Tua graça, a Tua paz, a Tua salvação e a Tua vida. Como Tu mesmo dissestes na Tua oração sacerdotal, e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu declaro a Tua salvação e a Tua paz em nome de Jesus. Eu queria pedir que você procurasse a igreja mais próxima da sua casa. E se você mora aqui pelo centro, você pode procurar aqui do lado da igreja Coelho Neto, a igreja Batista da Paz. Aos sábados nós temos culto de jovem às 7 horas. Aos domingos pela noite, a partir das 6:30 da noite, nós temos culto. Às terça-feiras, às 7:30 da noite, nós temos culto de oração. Você é nosso convidado para você confessar Jesus como Senhor da sua vida publicamente. Deus te abençoe. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo, que vai ficar salvo para o máximo de pessoas que você puder. Esse é o especial da Páscoa que eu decidi fazer. E se inscreva no meu canal lá no YouTube, Evangelho Casca Grossa, Davi Tavares. E também me siga no meu Instagram, Davi Tavares. Deus te abençoe, a paz de Cristo, uma feliz Páscoa, e que a verdadeira Páscoa, que é Cristo Jesus, a nossa Páscoa, se torne uma realidade em sua vida. Amém? Glória a Deus.